Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, esse é o canal Flor da Letra. Hoje estamos devidamente uniformizados porque tem pintura de parede. Então vem comigo. Bom, hoje é sábado, o dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje a pintura é na cidade de Honório Bicalho. Eu moro em Betim, então a gente tem que cortar aí umas 3 cidades até chegar aqui. Agora a gente parou aqui na padaria para comprar coisas pro café. E eu vou mostrar a paisagem para vocês. Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês qual o procedimento que eu uso, qual passo a passo que eu uso para fazer uma pintura em parede. Nesse caso, nós não vamos ter o lettering, nós vamos ter uma pintura, mas quando chegar nela, né, na parte das letras, eu falo para vocês como eu fiz. Aqui, eu tô fazendo sol, e aí eu tô usando uma técnica que você amarra o giz num cordão, segura o cordão, acha ali o centro de onde você quer fazer o círculo, segura o cordão e gira o giz. Vira um compasso. Experimentem que vocês vão ver que funciona super bem. E quais são os passos para a gente fazer uma pintura em parede? Primeiramente, a gente tem que ter o que o cliente quer. Então, nós traçamos ali o que ele gostaria, como se pintaríamos o fundo primeiro, porque a gente passou por várias ideias. Então, a primeira ideia era pintar a parede com uma cor bem escura e aí colocar uma pintura orgânica por cima. E depois eu fui encontrando outras referências e mostrei para ele, ele gostou. E a gente trocou o projeto de pintura orgânica para essa paisagem. Com a paisagem, a gente não ia precisar fazer a pintura do fundo primeiro, porque a própria paisagem vai cobrir toda a parede. E isso foi bem interessante, porque a gente consegue já colocar ali, né, o que quer, já vai finalizar a pintura em uma etapa só, né? Porque se tivesse que fazer o fundo, um dia ter que pintar o fundo, esperar pintar a segunda demão, esperar, né? E todo um processo. Então, aqui o cliente já adaptou, já adiantou, já tampou os buracos que tinham, colocou a massa e tal. Aqui é a casa do meu cunhado, então vai ter Manuela, vai ter meu cunhado, vai ter meu marido, minha cunhada, todo mundo passando aqui nesse vídeo. Mas é interessante para vocês verem que vocês podem ir para um lugar fazer uma pintura em que seja, por exemplo, um ambiente comercial em que vai ter movimento, né? Vai ter gente passando, vai ter gente conversando com você. Tem muita gente que consegue fazer seu trabalho só se estiver 100% ali concentrado, com um fone de ouvido. E nesses trabalhos, normalmente a gente tem que interagir ali com as pessoas, né? Pois bem, pessoal, aqui antes, né, disso tudo aqui que vocês já estão vendo, eu coloquei a fita crepe em todos os cantos aí, nos 4 cantos da parede, protegi a porta, protegi o teto e protegi o chão, né, as laterais. Então, é uma fita crepe larga, uma fita em volta, bem pertinho da parede da pintura, e uma segunda fita do lado da fita, entendeu? E aí ficou uma fita bem mais larga, né? O dobro. E aí eu sei que se eu passar o rolinho um pouco mais ali pra cima no teto, por exemplo, eu não vou manchar o teto. Então fica a dica aí, não confie só na fita crepe, coloque ali 2 camadas para que você tenha uma margem de segurança boa ali para não manchar a parede que você não tá pintando. Aqui aconteceu um leve acidente na hora de tirar a fita, porque descascou o teto, né? Mas é uma parte que a massa ali já devia estar mais fininha e aí ela soltou. Mas aí a pessoa, né, não ficou chateada comigo, não. Mas eu fiquei chateada, né? Mas ali eu não tinha nada para poder consertar depois.
Então, tem que ter esses cuidados, tem que tirar a fita com cuidado para não vir arrancando a massa da parede. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente escolheu o projeto, fiz a arte no digital, vou deixar a foto aqui para vocês verem. E aí, depois, eu vim procurando cores semelhantes, né? A gente usou as tintas da Souvenir e da Coral. Com a tinta da Souvenir, você consegue fazer um potinho chamado teste de cor. Ele é em 200 ml, já vem pronto para uso, ou seja, ele já vem diluído, tudo certinho, você já pode usar direto na parede. Então, eu tive preferência por esse material por causa da facilidade. Só que nós não estávamos encontrando, né, as cores. Eu tive dificuldade de encontrar o nome da cor, porque o cliente que ia buscar as tintas, ia comprar as tintas. Então, ele também teve uma certa dificuldade. Aí, nós chegamos num acordo assim, ó. Eu fiz com tons de marrom. Aí, os tons que você encontrará parecidos com a imagem é isso mesmo. Então, ele mesmo escolheu as cores e ficou muito parecido com o projeto. E aí, o amarelo do sol, nós não compramos ele pronto. Eu peguei a tinta do céu, que é um rosinha, e coloquei corante amarelo, marrom e um pouquinho de laranja, e aí saiu essa cor que ficou muito bonita. Outro detalhe interessante é como eu passei a imagem para a parede. Na verdade, aqui eu fiz tudo no olho, porque eu já tinha tido uma noção das divisões. Outra coisa, eu fiz essa pintura num quadro. Quem me acompanha aqui viu esse quadro ali nos shorts, né? Eu fiz para testar mesmo. E nesse teste, eu descobri uma coisa bem interessante, que ao invés de pintar de baixo para cima, que é como eu fiz no quadrinho, eu deveria pintar de cima para baixo, porque seria muito, mas muito mais fácil fazer os acabamentos, os contornos, né? Fechar uma divisão de cor com outra. Então, aqui eu já fiz de cima para baixo. Feito isso, eu fiz a primeira camada da tinta rosa, agilizei ali a secagem com um secador que eu trouxe de casa. Pedi licença para usar também, né? Porque se você vai gastar a energia da pessoa e tal, é importante você avisar que levou. Eu avisei que eu tava levando para poder agilizar, porque como lá é muito frio, é uma região muito alta, montanhosa, eu pensei, se estiver muito frio, essa cor vai demorar a secar. Aí eu já levei um secador para agilizar o processo. Então, eu fiz a primeira camada, esperei secar. Fiz a segunda camada, esperei secar. Aí, eu já deixei secando naturalmente. Já vim fazendo o sol. Dei a primeira demão, fiz a parte de baixo, então, tô construindo camadas ali. Então, aqui eu finalizei essas partes, estava deixando secar. E aí, eu deixava secar um pouco mais, ajeitava, né, recolhia o resto de tinta. É interessante você já ir liberando espaço, diminuindo a bagunça, né, diminuindo a sujeira o máximo possível, para quando chegar no final do trabalho, você só recolher o que tá ali naquela hora. Aqui já venho passando a segunda demão, então uma hora eu tava usando o pincel, porque ele me dava uma precisão maior. E depois eu fechava com um rolinho para poder ficar um aspecto mais lisinho, né? Não ficar com aquele risco do pincel. Então, eu passava o pincel, finalizava com um rolinho. Aqui eu achei que alguma coisa de errado não estava certa. E aí eu peguei e vi que eu deixei uma parte fora. Aí, quando eu completei, fez muito mais sentido. Mas como eu já tinha passado duas demãos de tinta, eu tive que esperar um pouco e depois voltar e fazer essa segunda demão só nesse pedacinho. Mas funcionou super bem, né? Peguei o secador para agilizar. Agora eu já tô indo para a próxima montanha e eu quero dizer para você que tá assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar outros processos de pintura, de lettering, enfim. Agora eu tô usando aí a cor intermediária ali, um pouco mais clara que a outra montanha, mais escura que o céu. E esse degradê de cores ficou bem interessante. Até agora eu usei as tintas da Souvenir. E a próxima cor, que é a montanha mais escura, vai ser uma tinta da Coral,
que foi a cor mais próxima do projeto. Os materiais que eu estou usando aí é um rolinho médio de espuma e as trinchas da Atlas Plumatec. É um cabinho vermelho e ele tem várias numerações, né, de tamanho. Então, eu primeiro passava o pincel e depois vinha com o rolinho, e nessa área que era maior, aí e no céu, eu fazia o contorno com o pincel e já pintava com o rolinho. No caso dessa cor aqui, eu precisei dar 3 demãos, as demais foram só 2. Essa eu precisei dar 3, porque eu acho que como eu usei o rolinho, a tinta ficou mais espalhada. E aí, pra ter uma cobertura boa mesmo, eu esperei secar um pouco, né? Ali ao toque só, e já passei a próxima demão, e aí eu dei 3 demãos para ter certeza que a cor ficou bem fechadinha. E aí, o legal de trabalhar com os pincéis da Atlas é que são cerdas sintéticas, então eu consigo fazer um contorno bem ali preciso, não fica arranhando a parede, ele é macio. Então, eu indico esses pincéis aí, essas trinchas, né? Aqui já estava chegando ao fim mesmo. Depois nós decidimos pintar o suporte da bicicleta, que são essas peças pretas, porque esse preto estava deixando tudo muito pesado. Então, ainda que a tinta fosse de parede, né, e eu deixei isso também esclarecido, que podia descascar com o tempo por não ser uma tinta apropriada para o suporte. Mas aí a gente decidiu pintar assim mesmo e ficou muito melhor com o suporte pintado. Ficou bem mais ornando ali, porque eles ficaram praticamente invisíveis, né? Então aí cada um dentro da sua cor ficou bem legal. Aqui eu já tinha finalizado a parte escrita e a gente usou fontes prontas. Eu usei já a fonte pronta como ponto de partida, então isso não foi o lettering mesmo, que é o desenho de letra por letra. Agora veio uma frase depois, logo abaixo dessa pintura que eu já finalizei, veio uma frase e aí eu coloquei mesmo com letra cursiva. Aí sim, foi ali uma mescla de lettering e caligrafia, tudo feito no pincel. E aqui agora, essa é a vista que eles têm da janela deles todos os dias, então ficou muito bom, combinando, né? E aqui a pintura já finalizada. Aí os suportes pintado com cada cor, ficou muito bom. Aqui a tinta preta ainda estava secando, então tá com um aspecto meio manchadinho. Coloquei sombra em todas as letras, usei uma caneta preta para fazer isso. Coloquei também uma sombra na bicicleta, usei uma caneta marrom para fazer isso. Ficou bem bom. E cliente satisfeito é o suficiente para mim, né? Então, agora eu vou deixar a foto já com a arte finalizada para vocês verem, as bicicletas no lugar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica aí no gostei, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!